Nós devemos nos lembrar de que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e a maldade nos lugares altos. E as armas da nossa guerra não são carnais, não são armas naturais, mas são armas espirituais de louvor, adoração e gratidão e ofertas e todas estas coisas que são armas espirituais. Você vai gostar da mensagem hoje. Eu não tenho que me perguntar se você vai. Eu já sei que você vai gostar. Porque ela se chama A Batalha Pertence ao Senhor. Veja, eu disse que iriam gostar. Todos amam esta mensagem. A batalha pertence ao Senhor. Mas eu quero mencionar logo no início que só porque a batalha pertence ao Senhor não significa que você só precisa se sentar e não fazer nada, enquanto Deus faz absolutamente tudo para você. Sabe, Deus quer ver a humildade antes de se envolver na solução dos nossos problemas. Deus ajuda o humilde e Ele resiste ao orgulhoso. Ele ajuda os humildes e resiste aos orgulhosos. E o orgulhoso é alguém que pensa que pode fazer tudo sozinho e que não precisa de Deus. Agora, ó Deus, amém. Agora, e às vezes pensamos que porque fizemos algo com sucesso 200 vezes antes e agora estamos nos preparando para fazer isso 201 vezes, achamos que não precisamos de Deus desta vez. Porque veja como já praticamos. Sabe, me assustaria demais subir neste púlpito aqui, sabe, e tentar dizer qualquer coisa que fizesse sentido para qualquer um de vocês. E se eu não fosse totalmente dependente de Deus quando subisse aqui. Lembre-se do que eu estou dizendo, o humilde recebe ajuda. Deus resiste aos orgulhosos. Deixe-me te mostrar em 1 Pedro 5, a última parte desta escritura. Diz assim: revistam-se de toda a humildade uns para com os outros, coloque o avental de servo, pois Deus se opõe aos orgulhosos. Os desdenhosos, os presunçosos, são aqueles que pensam que não precisam de Deus, e Ele os derrota, mas Ele dá graça aos humildes. Então Deus se opõe, frustra e derrota todos os nossos esforços feitos no orgulho, até que nos humilhemos e então, e somente então, Ele nos ajuda. Deus, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sei o que fazer, mesmo que eu tente, mas meus olhos estão em você. Eu sei que você pode fazer o que eu não posso fazer. E há alguns de vocês que precisam ouvir isso hoje. Você tem que saber que só porque não é capaz de fazer algo, isto certamente não significa que Deus não pode fazer. E Ele está esperando que você descubra isso. Talvez alguns de vocês tenham perdido as esperanças, porque as suas coisas não estavam funcionando. Oh, nós fazemos orações, bem Deus, eu tentei de tudo, meu Pai, mas eu não sei o que você quer que eu faça. Bem, esse é o ponto. Tudo que você tentou não está funcionando, então talvez Ele não queira que você faça nada. Jesus disse, sem mim não podeis fazer nada. E Ele disse, um galho quebrado murcha e não tem força de vida. Um ótimo exemplo durante uma pregação, sabe? Em algum momento, especialmente se você estiver fazendo uma série, é trazer um arbusto e quebrar um galho dele e deixá-lo ali e deixar que as pessoas vejam como dia após dia ele morre de pouco a pouco, de pouco a pouco. Um galho de uma videira que fala sobre nós, nos afastando de Jesus. Quero dizer, leva apenas alguns dias, sabe? Eu posso fazer isso em um seminário de 3 ou 4 partes, e quando você chega ao último dia, tudo aquilo está ressecado e enrugado, e dá uma vida nele, e realmente é um grande exemplo. Não me espanta que Jesus disse, o ramo tirado da videira, ele vai secar e morrer. E veja, isso é o que acontece conosco.
Deixe-me dizer, você precisa de Deus mais do que precisa do que Ele pode fazer por você. Não comece o seu tempo com Deus com uma lista de pedidos. Comece com gratidão. Pense nas pessoas que Deus colocou em sua vida que são uma bênção para você. Não comece a dizer tudo que dói, graças pelas coisas que você tem que ainda funcionam. Amém? E eu tenho que fazer isso às vezes. Sempre conseguimos encontrar algo que dói, que nos traz problemas. Mas graças a Deus há mais coisas funcionando do que as que não funcionam. Em apenas 12 versículos, Josafá colocou a si mesmo e a toda Judá em posição por um milagre. Leva 12 anos para a maioria de nós e ainda assim estamos a milhões de milhas de distância. 2 Crônicas 23, então todo Judá ficou diante do Senhor com suas crianças, suas esposas e seus filhos. E esperaram. Deixe-me dizer algo sobre esperar, que talvez você não saiba. Eu sempre tive uma ideia errada sobre o que é esperar. Eu achava que esperar era a coisa mais chata de todos os tempos. E então, quando o diabo sussurrava na minha orelha, bem, o que você vai fazer? Eu sempre inventava algo. Você não sabia que o inimigo envia um demôniozinho para se sentar em seu ombro todos os dias e sussurrar em seus ouvidos o dia todo o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? E logo você começa a sentir que precisa inventar algo para fazer, senão vai parecer boba. Há pouco tempo eu tive alguns problemas de saúde. O médico me disse, por eu ter trabalhado muito por muito tempo, ele me prescreveu que ele queria que eu descansasse por um certo e longo tempo. E eis o meu primeiro pensamento. O meu primeiro pensamento, bem, o que uma pessoa faz quando ela descansa? E eu ainda estou tendo dificuldade com isso. É como se, o que você faz enquanto descansa? E foi assim que eu escrevi 116 livros, sabe? Não se descansa muito. Mas veja, a palavra espera não significa ficar sentado, sem fazer nada, esperando o milagre. Você não está ocupado fisicamente, mas está muito ocupado espiritualmente. Está confiando, você está crendo, você está louvando. A palavra espera significa aguardar, procurar e buscar a Deus. É o que esperar significa. Você entende que esperar é procurar e buscar a Deus. Em Isaías 40:31, algo que nós amamos, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Bem, esperar em Deus nos dá a força que precisamos para fazer o que Ele vai nos dizer para fazer. É por isso que muitas vezes, quando você vai até Deus com um problema, Ele não te responde de cara, porque você precisa de um tempo em sua presença, se encharcando de sua presença, ganhando a força e sabedoria que você precisa para fazer o que quer que Ele te mostre para fazer. Mas isso não significa que você vai ficar esperando passivamente, sem fazer nada. Você está dizendo, Deus, eu estou esperando que você fale, eu estou esperando que você apareça, eu estou procurando por você, eu estou buscando por você. Sabe, se eu dissesse que eu iria à sua casa amanhã, depois de terminar aqui, para um jantar, às 5 horas, você me deixaria entrar? Ok. Bem, eu não irei, estou fazendo um jogo com vocês. Só porque eu tenho que ir para minha casa. Mas que você me conheça, nós não somos íntimos, você me assiste pela TV, o que quer que seja, talvez você conheça a Deus muito mais do que a mim, e então Mas quando chega às 5 horas, você fica procurando. Crianças, não baguncem, a Joyce vai chegar já já. Veja, você fica aguardando, você fica animado, você fica esperando. E é isso que significa buscar a Deus.
Nós esperamos. Eu amo a palavra esperança. Eu escrevi um livro chamado Eleve Suas Esperanças. Eu chamo de meu livro Feliz. E esperança significa esperar que a qualquer momento algo incrível vai acontecer na sua vida. Não é um tipo de esperança boba como a do mundo. Bem, eu espero que algo aconteça. Não é desse jeito. Então, Crônicas 20, 13. Então toda Judá ficou diante do Senhor com suas crianças, esposas e filhos. Nada extrai o pior de nós como uma boa espera. O pastor me diz para dizer novamente. Sabe, se você quer descobrir o que realmente está em você, apenas entre em algo com Deus e deixe que Ele te faça esperar 6 meses por uma resposta, ou onde você sinta que Ele está a 1000 quilômetros de distância, que você nunca mais vai ouvir Deus novamente. A propósito, deixe-me colocar isto. Quanto mais você andar com Deus, provavelmente menos sentimentos você vai ter. Alguns de vocês não entenderam, não é? Em outras palavras, quanto mais você caminhar com Deus, mais Ele espera que você ande pela fé. E não pelos sinais, e pelas maravilhas, e pelas confirmações, e pelos milagres. Sabe, se Deus te disser para dar $1000 de oferta amanhã, você não precisa de 3 confirmações. Eu confirmo, doe. Eu me lembro no passado, quando eu era nova nisso tudo, há mais de 40 anos atrás, eu senti que Deus queria que eu desse $10 a uma garota. E eu fiquei assim, agora Deus, se você realmente quer que eu... Sabe, Deus, se você realmente quer que eu faça isso, Deus. Porque veja, eu estava realmente esperando que não fosse Ele, porque eu realmente queria ficar com os meus $10. E eu estava aprendendo a ouvir de Deus, e eu ouvi falar no meu coração, sabe, Joyce, mesmo que eu não estivesse realmente te dizendo isso, eu não vou ficar bravo se você abençoar alguém. Então veja, você não precisa de uma confirmação para fazer algo de bom para alguém. Você não precisa de uma confirmação para ser gentil com alguém. Quando você esperar ouvir de Deus, não fique sempre esperando uma sobrenatural, grande explosão. Tudo bem, vamos voltar. Nada extrai o pior de nós como uma boa espera. Ok. Agora vamos à parte que todos vocês amam. 2 Crônicas 20, 14 e 15. Então, no meio da assembleia, o Espírito do Senhor veio a Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. Será que se essas pessoas estivessem por aqui, teriam tanta dificuldade de pronunciar nossos nomes? Sabe, o Mike aqui, ele é muito melhor nessas coisas do que eu. Por isso eu pergunto a ele como pronunciar os nomes, mas eu sempre me esqueço quando eu subo aqui de qualquer maneira, sabe? E ele disse: ouçam com atenção todo o povo de Judá e vocês, habitantes de Jerusalém, e o rei Josafá. O Senhor diz isso a vocês. Em primeiro lugar, é bom que Josafá tenha sido humilde para ouvir o profeta, sabe? Deus não deu a ele a palavra diretamente, ele deu para outra pessoa dar a ele. Não temam e nem desanimem por causa desta grande multidão, porque a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Agora você pode bater palmas e fazer barulho. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o grande livramento do Senhor. Ok? Tudo bem? Qual é a sua posição? Sabe? Eu
nunca soube claramente o que é isso, mas se você continuar lendo, isso se torna muito óbvio. Vocês irão contra eles amanhã. Então, vemos claramente aqui que ele deu algo para eles fazerem. Mas depois de esperarem, e nada fizeram até que ele falou com eles. Eis que eles virão contra vocês pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no final do vale do rio, diante do deserto de Jeruel. Vocês não precisam lutar nesta batalha. Ok, então eu vou apenas descer, ficar olhando todas aquelas pessoas. E eu não vou lutar. Tomem as suas posições, fiquem firmes e testemunhem a salvação do Senhor que está com você, ó Judá e Jerusalém. Não temam nem desanimem, amanhã saia contra eles, pois o Senhor está com vocês. Eles precisavam de um pouco de fé para esta jornada, você não acha? Quero que vejam o que acontece. Veja, eles tiveram uma experiência com Deus, eles sabiam qual era a posição deles. 2 Crônicas 20, 18 e 19. Josafá se curvou com seu rosto em terra, e toda Judá e os habitantes de Jerusalém se prostraram diante do Senhor, adorando a Ele. Então nós temos que ter essa imagem. Mike, você pode vir aqui e ser o Josafá? Eu tenho pessoas jovens para me ajudar, sabe? Agora aqui nós temos Josafá, um homem grande, ele está curvado, com o rosto no chão. Ok, então, esta é a posição dele na batalha. Esta é a sua posição na batalha, ok? E então havia várias outras pessoas ao redor adorando a Deus. E os levitas dos filhos dos coatitas e os filhos dos coreitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel com grande e alta voz. Então alguns deles foram realmente barulhentos no seu louvor. Você pode fazer um barulho de louvor aqui agora? Uma amiga minha que ainda trabalha comigo, ela tem trabalhado aqui o mesmo tempo que eu. Ela sempre teve um medo miserável em sua vida. E um dia ela ficou tão cansada disso que ela estava na estrada e ela baixou a janela, colocou a cabeça para fora e gritou com todo o ar dos seus pulmões: Glória a Deus! Algo se quebrou dentro dela e ela não teve mais problemas com aquilo. Veja, Josafá, ele está ali há muito tempo. 2 Crônicas 20, 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou aqueles que cantavam ao Senhor e os que louvavam para colocar suas vestes sacerdotais e saírem diante do exército, agradecendo ao Senhor, porque sua misericórdia e seu amor permanecem para sempre. Então você tem Josafá curvado, você tem pessoas louvando alto, você tem pessoas adorando, e você tem os cantores, eu não sei quantos, andando ao redor e cantando: ó, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Alguém pode imaginar esta cena? Eu acho que os inimigos ficaram olhando assim. Nós devemos nos lembrar de que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e a maldade nos lugares altos. E as armas da nossa guerra não são carnais, não são armas naturais, mas são armas espirituais de louvor, adoração e gratidão e ofertas, e todas estas coisas são armas espirituais. E aqui está a parte super, hiper boa. Quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e Monte Seir, que haviam se voltado contra Judá, e então eles caíram em derrota. Agora, a versão clássica amplificada, agora revista, a Bíblia amplificada, mas ela dizia que os inimigos foram autoabatidos. Em outras palavras, eles ficaram totalmente confusos. Apenas imagine o diabo, ele é: ô Josafá, você pode se levantar? Eu acho que ficou com a marca do carpete na testa.
nisso. Quero dizer, o inimigo está dando o seu melhor. E tudo que ele consegue é fazê-lo cantar, e adorar, e louvar, e dizer a Deus o quão grande Ele é, e o quão poderoso Ele é, e talvez fazer uma grande oferta no meio disso tudo. Eu vou te dizer que quando você se comporta assim, Deus vai ter de mostrar se houver algo que Ele quer que você faça. E se Deus não mostrar nada para você, então seja inteligente para esperar até que Ele diga. Eu descobri na minha vida, eu vou compartilhar isso com você, eu creio nisso de todo o coração. Eu creio que ofertar e amar as pessoas através de atender às necessidades delas e doar, especialmente quando você estiver com problemas, eu acho que esta é uma das maiores armas de guerra que você pode usar. Eu acredito que todo o ato de amor ajuda a curar o seu corpo, como eu acho que todo ato de ódio, egoísmo e maldade sugam a nossa energia e comem o nosso vigor e a nossa força. A melhor coisa que você pode fazer é ser bom para as pessoas. Você me ouviu? A melhor coisa que você pode fazer é ser bom para as pessoas. Eu vou entrar nisso um pouco mais amanhã, mas caso você não esteja aqui de volta amanhã, saiba disso. Se você precisa de um milagre e você tem falta de perdão em seu coração, você está latindo para a árvore errada. Amém? Sabe quantas pessoas irritadas existem na igreja? É triste. E muitas estão com raiva das pessoas com quem vieram. E é realmente muito ruim quando agimos assim. Eu sei, porque eu costumava ir à igreja brava com Dave. Eu brigava e discutia o caminho todo até lá, mas assim que víamos o primeiro atendente no estacionamento, oh, louvado seja o Senhor! E sabe, todo aquele, oh, glória a Deus! Eu aposto que Deus fica assim. É sério? Quanto tempo mais eu vou ter que te aturar? Sabe, eu cantava as músicas e batia palmas e pulava para cima e para baixo na igreja e glória a Deus, e voltava para o carro e brigava o caminho todo de volta para casa. Quantos sabem exatamente do que eu estou falando? Ok. Ou você fofoca sobre o pastor e a esposa dele no almoço. Você come um sanduíche com fofoca do pastor e a esposa dele. Mas quando você recebe o diagnóstico ruim do médico, cara, a primeira coisa que você quer é que o pastor lhe ponha as mãos e ore por você. Vamos lá, tem alguém em casa hoje? Deus tem tanto para fazer através de nós e para nós. Você busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Amém? Tudo bem. Há uma grande promessa na Bíblia que nos diz que se buscarmos o reino de Deus primeiro antes de todo o resto e a sua justiça, que Ele dará a nós tudo o que nós precisamos. Nas suas batalhas hoje, você realmente já ganhou. No Espírito você já ganhou. Apenas espere no Senhor, seja obediente a Ele e viva com grandes expectativas.
Você precisa dizer aos seus sentimentos: vocês não vão governar-me, vocês não mandam em mim. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto. Eu sou uma pessoa de fé, eu ando de acordo com a palavra de Deus. Então não importa como você se sinta, se a Bíblia diz que Deus te ama, Deus te ama. Eu cresci sendo abusada e sempre achava que algo estava errado comigo. O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Achava que era minha culpa. Quero saber se há mais alguém aqui hoje que foi abusado sexualmente na infância e você sempre pensou: o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Há alguém? Ok. Bem, não havia nada de errado com você, havia algo de errado com a pessoa que fez isso com você. Mas quando criança, você não sabe disso. Então você começa a carregar esse fardo de que algo está errado com você. E em seguida, mesmo quando você recebe a Cristo, até ter a sua mente realmente renovada e saber quem você é nele, cada vez que você faz uma pequena, menor coisa errada, então se sente culpado e condenado, às vezes por dias e semanas a fio. Eu me sentia culpada se eu não me sentisse culpada. Eu estou falando sério, gente. Sabe, eu tinha um grande problema com essa coisa de culpa e condenação. Eu carregava isso como um fardo invisível nas minhas costas para onde quer que eu fosse. Eu já estava tentando ensinar a palavra e cumprir o chamado de Deus na minha vida, mas eu tive uma luta real com isso. Quantos de vocês lutam com a culpa e a condenação? Vamos lá. Eu não quero... Não faça... Eu quero ver você ainda... E você já é um crente há muito tempo. Mas a Bíblia diz: se alguém está onde? Em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isto é 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus. Onde? Em Cristo. Então, quando Ele está sentado, eu estou sentado com Ele. Mesmo quando eu cometo erros, Deus ainda me vê, a Bíblia diz, como sendo justificado com Ele. Mesmo que eu cometa erros, porque o meu coração está correto e quero fazer a coisa certa e me arrependo por ter cometido um erro, Deus ainda me vê como sendo justificado com Ele. Nós somos justificados em Cristo, o que significa que fomos feitos justos como se nunca tivéssemos pecado. Vamos, eu estou cansada de ver você com raiva de si. Não mais. Se dê um tempo. Jesus fez o sacrifício final, não há mais sacrifícios necessários, gente. Não mais. Ele não precisa da sua culpa como sua maneira de pagar pelos seus pecados. Vamos lá. Eu quero que alguém seja liberto hoje. Se apenas uma pessoa for liberta hoje, eu irei para casa feliz. Mas eu espero que seja mais de uma. Então eu me lembro de um incidente em particular. Eu tinha ido às compras e eu carregava o meu habitual saco de culpas. E eu estacionei o meu carro na parte de trás do shopping e fui caminhando devagar e de cabeça baixa até a loja. E sabe, se você vai se sentir mal consigo, então bata em si também. E eu ouvi o Espírito Santo dizer: Joyce, como você planeja superar esse pecado? E eu sabia a resposta. Eu disse: eu só vou receber o sacrifício que Jesus fez quando ele morreu por mim. E a próxima coisa que ele disse foi: e quando você planeja fazer isso? Quantos sabem que Jesus morreu pelos seus pecados? Quantos de vocês creem que ele pagou o preço pelos seus pecados? Tudo bem, então, quando você vai receber isso e perdoar a si mesmo? Vamos lá, alguém precisa se libertar hoje. Alguns aqui ainda estão carregando coisas por 10 anos. Você se sente mal com coisas que você fez há 10 anos atrás? Isto não está ajudando você nem ajudando a Deus. Amém? Então, sabe o que ele me disse? Sabe, Joyce, se você não se importar, se não for muito trabalho, poderia seguir em frente e receber o meu sacrifício agora? Porque eu preciso de você e nesta condição você não é boa para mim. Quando ficamos nessa de... eu sou uma pessoa terrível, ninguém é tão ruim como eu sou.
Eu sou uma negação, eu estrago tudo, eu sou uma bagunça, eu faço tudo errado. Até você se livrar disso e começar a dizer, veja, eu faço coisas erradas, sinto muito por isso, eu quero fazer o que é certo, mas eu sei que Deus me ama e sei que através do sangue de Jesus eu sou justificado com Ele. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Se você quer deixar o diabo louco, sabe, realmente louco de verdade, comece sabendo quem você é em Cristo. Agora, não estou de forma alguma sugerindo que não devemos nos lamentar pelos nossos pecados, mas uma coisa é se lamentar pelo seu pecado, se arrepender e receber esse perdão. Isso é uma coisa, mas viver uma vida inteira de lamento porque você não consegue fazer tudo perfeito o tempo inteiro? Ouça, aquele que começou a boa obra em você é totalmente capaz de completá-la até o final. E a Bíblia diz que ele terminará a obra que ele começou em você até o dia de Jesus voltar. É por isso que eu sei que eu vou cometer erros e você vai cometer erros. E eu não me preocupo mais com os meus. Honestamente, realmente não me preocupo. Eu quase nunca me sinto culpada por nada, sabe? E para alguém que sofreu com isso tanto tempo quanto eu? Agora, se você tem uma veia religiosa em você, pode pensar, bem, isso é muita arrogância dizer eu nunca me sinto culpada? Bem, de acordo com a palavra de Deus, eu não preciso. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sinto pelo meu pecado, eu posso sofrer pelo meu pecado, eu posso até chorar pelo meu pecado, mas eu não vou me sentir culpada e condenada e me afastar de Deus, a única pessoa da qual eu preciso me aproximar. Sabe por quê? Eu odeio dizer isto, mas Deus não está surpreso com seu comportamento. A minha Bíblia diz que ele já sabia tudo o que íamos fazer antes de fazermos, sabe, gente? O que ele disse a Jeremias? Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu te conheci. Deixe-me dizer, quando Deus diz eu te conheci, não é que ele meio que sabia o seu nome, ele conhecia você. E eu fiz de você o meu instrumento escolhido. Com tudo que nós fazemos de errado, Deus ainda nos escolheu e Ele nos usa. E a Bíblia diz que Ele faz isso para confundir aqueles que pensam que são sábios e úteis e que realmente precisam de humildade. Deus, na verdade, usa o lixo. O que o mundo considera lixo e joga fora como inútil, Deus usa. Você não entende quão absurdo é eu estar fazendo o que eu estou fazendo? Sabe, eu fui abusada por 15 anos. Casei com o primeiro homem que apareceu porque pensei que ninguém iria querer-me. E ainda foram mais 5 anos de tormento e tortura. Eu gostaria de ter ido para uma faculdade, mas não pude porque eu queria sair de casa, eu queria conseguir um emprego e sair de casa e ser capaz de cuidar de mim para que ninguém pudesse me forçar novamente. E os meus professores reconheceram que eu tinha um dom para escrever e queriam que eu tentasse conseguir uma bolsa para jornalismo. Eu não consegui uma formação adequada para escrever, mas eu já escrevi mais de 135 livros. Sabia que eu quase fui reprovada em inglês? Verdade, falo sério. Quase fui reprovada em inglês porque eu não me importava se era um substantivo, um pronome, um verbo, um advérbio. Eu só queria falar.
Hoje posso falar com pessoas de todo mundo. Eu não estudei uma língua estrangeira, mas eu falo para 132 línguas. Quero dizer, através das minhas mensagens sendo traduzidas, elas são traduzidas para 100. Veja, você pensou, você fala em 100? Vamos lá. As minhas mensagens estão sendo traduzidas e o que nós estamos fazendo aqui será visto ao redor do mundo em 132 línguas. E eu só estou tentando fazer você entender que tudo aquilo que o diabo tentou tirar de mim, Deus me deu de volta multiplicado muitas, muitas, muitas vezes mais e Ele vai fazer o mesmo por você. Amém? Aleluia. Mas quero que você entenda que eu não chegaria a nenhum lugar até superar toda aquela condenação. Por favor, ouçam-me. Não consigo evitar como eu me sinto. Sim, é verdade, mas você consegue evitar o que diz? E quer saber mais? Eu tive que dizer isso talvez 1 milhão de vezes. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E ainda digo isso todos os dias. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E eu ainda dizia, eu não me importo se eu me sentir culpada, eu sei que eu não sou culpada. Você precisa falar com seus sentimentos. Vocês não vão governar-me, vocês não vão mandar em mim. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu vejo. Eu sou uma pessoa de fé e eu ando de acordo com a palavra de Deus. Então não importa como você se sente, se a Bíblia diz que Deus te ama, então Deus te ama. Não importa o que você pensa, se a Bíblia diz que Deus tem um bom plano para a sua vida, então Deus tem um bom plano para a sua vida. Vamos lá, coloque a sua boca em acordo com a palavra de Deus. Pare de concordar com o diabo e você vai conseguir ver algumas grandes coisas acontecerem em sua vida. É tão maravilhoso fazer tudo a partir do ponto de vista de descansar em Deus. Mas você não vai descansar em nenhuma outra área da sua vida até aprender a descansar em Deus sobre você. Eu ouvi um ai aqui atrás. Quantos aqui não gostam de si mesmos? Gente, eu não gostava da minha personalidade. Eu achava que eu era muito atrevida e aparecida. Eu não gostava da minha voz. Também gosto agora, mas... sabe, ainda assim eu posso... se eu ligar para qualquer lugar, eles vão dizer sim, senhor. Não importa para onde eu ligue, eles dizem sim, senhor. E veja, quando eu era insegura sobre mim mesma, então isso fazia eu me sentir mal. Mas agora eu acho tão engraçado. Certa vez liguei para um spa para fazer um tratamento facial. E a atendente perguntou, você tem algum pelo facial? Eu pensei, eu não vou fazer hora com ele. Eu fiquei pensando nesses pelinhos que a gente tem, sabe? Então eu disse, sim, acho que tem um pouco. Mas eu não estou entendendo do que você está falando. Então ela disse, você tem barba ou bigode? E veja, não é maravilhoso quando você pode rir de coisas assim? Em vez de sair e se sentir mal e condenado. Eu acho engraçado que Deus tenha me dado a voz que eu tenho, sabe? Porque muitos homens não ouvem uma mulher estridente.
Se eu estivesse aqui em cima, sabe, desse jeito. Bem, glória a Deus, pessoal. Louvado seja Jesus, aleluia. Ouçam, eu tenho uma voz poderosa. E sabe, eu tive alguns problemas, quero dizer, nós paramos em um estacionamento de uma igreja em uma noite onde eu ia pregar em Chicago, e um certo homem em uma moto parou ao nosso lado com a sua grande Harley Davidson e ele tinha um rabo de cavalo e barba, ele usava muito couro e ele me reconheceu e ele disse: Ei, eu tenho uma história engraçada para te contar. Eu te escutei por 6 meses até descobrir que era uma mulher. Foi no tempo que estávamos no rádio. E ele disse: eu nunca teria ouvido nada do que uma mulher dissesse, sabe? Mas quando eu descobri que você era uma mulher, a minha vida já havia mudado tanto que eu não podia mais negar. Deixa-me te dizer, algumas das coisas que você mais despreza em si mesmo são as coisas que Deus quer usar se você permitir que Ele as use. Amém? Eu não gosto das minhas coxas, bem. Faça as pazes com elas, são suas. Eu apenas decidi não vou mais brigar comigo mesmo. Eu fico feliz por Deus mudar qualquer coisa em mim que Ele queira mudar. Deus sabe disso. Ele conhece meu coração. Ele conhece meu coração, sabe que eu o amo. Eu ficaria muito feliz em fazer tudo perfeito, andar como Jesus andou aqui e nunca cometer nenhum erro, sabe? Mas quer saber, eu já sei que isso não vai acontecer. Porque se eu fosse tão boa, eu seria tão cheia de mim mesmo que Ele não poderia usar-me. Deus deixa algumas fraquezas em nós para nos manter humildes. E até agora não preguei nenhuma palavra da minha mensagem. Mas acho que estamos indo bem, eu não sei. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Eu só quero que você coloque um fim à guerra que você tem consigo mesmo. E não pense que o diabo não tentará voltar. Oh, porque ele tentará. Mas em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, somos tudo e nada. Tudo em Cristo e nada em nós mesmos. E desde que você se lembre disso, Deus poderá fazer grandes e poderosas coisas através de você. Vamos lá, eu acho que vamos voltar e compartilhar um pouco mais da palavra, mas se você precisa de entrar no descanso de Deus a respeito de si mesmo, quero que se levante, eu vou orar por você. Veja, isto é lindo, temos cerca de 80% da igreja. Oh, isto é tão bom, tão bom. Pai, eu oro por todas estas pessoas lindas pelas quais o Senhor enviou seu filho para morrer. Você pagou o preço por elas, para que possam saber quem são em ti. Somos todos uma grande bagunça em nós mesmos, mas em ti podemos fazer grandes coisas. Eu repreendo o espírito demoníaco da culpa e da condenação e do ódio e de não gostar e duvidar de si mesmo.
Eu oro para que cada uma dessas pessoas saia daqui tendo entrado no seu descanso sobre quem elas são e onde elas estão na caminhada contigo. E que venham a desfrutar de onde estão, no caminho para onde elas estão indo. E nós vamos de glória em glória em glória, e eu oro para que elas desfrutem da glória na qual estão enquanto passam para a próxima. Eu oro por uma bênção para você, para que tenha paz sobre quem você é e onde você está em sua caminhada com Deus. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem, podem se assentar. Bom, eu me sinto muito bem porque eu acho que trouxe a mensagem certa. Na nossa caminhada com Deus. Você se senta, fica em pé, você anda e finalmente pode correr a sua corrida. Amém? Estou correndo minha corrida agora, mas não poderia fazê-lo se não soubesse como ficar sentada. Como ficar sentada em Cristo. O que a Bíblia nos diz sobre a nossa caminhada? Caminhe na fé, 2 Coríntios 5:7, pois caminhamos pela fé, nos regulando e nos comportando pela nossa convicção ou crença, respeitando a relação do homem com Deus e as coisas divinas. Não caminhamos pela visão ou aparência. Eu pretendia falar mais sobre a fé, mas não sei se vou chegar tão longe, mas devemos andar em amor. Eu vou ser honesta, até onde sei, estas duas coisas são as mais importantes de todas elas. O apóstolo disse a si mesmo, em uma das epístolas, que todo o propósito de tudo que fazemos aqui é para fazer você andar pela fé e permanecer em amor. Porque a fé só funciona através do amor, diz Gálatas 5:6. Não importa quanta fé tenhamos, se não soubermos que Deus nos ama, essa fé nunca será forte para nos levar adiante. E andar em amor pelas outras pessoas é tão importante. Por favor, perdoe as pessoas que te machucaram. Seja gentil com as pessoas. Seja misericordioso. Seja bom com as pessoas. Acredite no melhor das pessoas. Ajude as pessoas que precisam. Passe a sua vida abençoando ao invés de passar a sua vida orando para ser abençoado. Ande como Cristo andou. Caminhe para agradar a Deus, diz 1 Tessalonicenses 4:1. Colossenses 3, do 6 ao 7 diz: não andeis como andam os pagãos. Talvez se nós pudéssemos parar por um segundo e dizer: estamos no mundo, mas não devemos ser dele. É hora de nos posicionarmos. Vamos, é hora de escolhermos ser excelentes e parar de nos comportar como o resto do mundo se comporta, sabe, gente? A Bíblia diz, sai do meio deles e sejam separados. Isto não significa que vamos ter uma atitude esnobe de que somos melhores do que o resto do mundo? Ou que não vamos ter nada a tratar com os incrédulos? Nós não devemos ser tão próximos e amigos íntimos de incrédulos, mas devemos ser amigos deles e devemos mostrar-lhes o amor, porque senão nós não estamos mostrando Cristo. Mas não podemos nos tornar como eles. O que eu sempre digo é: você pode sair com os descrentes desde que seja você que os esteja afetando e não eles te infectando. Amém? Sabe, se nós ignorarmos e evitarmos todos os incrédulos e ficarmos em nossos pequenos grupos cristãos, então o que vai acontecer com o mundo? Se você trabalha num lugar e há 2 cristãos e só vocês saem juntos o tempo todo, você não vai
ajudar a mais ninguém e eles vão pensar que vocês se acham melhores do que eles. E nós não queremos ser vistos desse jeito no mundo. E nós precisamos saber como estar no mundo, mas não ser dele. Deixe-me agir como a sua mãe por alguns minutos. Você não pode se vestir como o mundo se veste. E eu posso ser bastante objetiva aqui por um minuto? Moças, nós não precisamos ver o seu. Eu ia falar, mas acho melhor não. E sua saia não precisa ser tão curta que quando você se senta a gente vê tudo debaixo dela. Suas calças não precisam ser tão apertadas que não haja imaginação para o que está lá dentro. Perdão, mas algumas pessoas têm que se informar de como se vestirem. Elas não sabem. Bem, isto é o que está na moda. Não. Vamos nos vestir como mulheres de Deus. Não significa que você não pode usar nenhuma cor ou nenhuma coisa bonita. Você pode estar na moda e não ser uma tentação para todos os homens ao seu redor. Vamos, alguém precisava dizer isso para você.